todos, meu nome é Gabriela, eu faço parte do time científico da Prodite e hoje eu vim falar com vocês sobre o Congresso ASPEN que aconteceu nesse ano. A ASPEN é a Sociedade Americana de Nutrição Interal e Parenteral e todos os anos eles fazem um congresso com muitas atualizações científicas e com muitos temas interessantes. Nesse ano, o congresso trouxe muitas palestras sobre a Covid, como a gente já imaginava, mas o que nos chamou muita atenção foi as palestras sobre Covid-19 longa. Essa situação clínica ela é caracterizada pela presença de pelo menos um sintoma após a infecção desse paciente, que permanece por mais de 30 dias. Entre esses sintomas, os mais comuns são a fadiga, a dispneia, dor em articulação, principalmente no joelho, e alteração também de olfato, né? Então, esses são alguns dos sintomas que podem permanecer, além de outros sintomas que podem permanecer, caracterizando a Covid longa. Foi feito muito aprofundamento sobre essas características, o porquê que isso acontece. Em alguns casos, foi apresentado também alterações que acontecem no metabolismo cerebral, como alguns PET scans demonstraram, havia uma alteração em metabolismo, com hipometabolismo difuso, mostrando que pode haver essa relação entre esse hipometabolismo cerebral com essa alteração de olfato, essa disosmia ou até uma parosmia, que seria daí caracterizada por uma identificação errônea dos odores, que acontece também e que foram discutidos em alguns casos clínicos apresentados durante o congresso. Outras pesquisas também mais profundas trazem esse tema de hipometabolismo cerebral que acontece na Covid-19. Além disso, também foi trazidas as questões nutricionais, né, como que a gente poderia contribuir na parte da nutrição com esses pacientes, e chamou atenção um dado de que em torno de 40% desses pacientes com Covid-19 longa atingem a meta de proteínas por dia, que seria de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. E isso é realmente algo muito relevante, isso nos mostra que em torno de 60% dos pacientes não consomem uma dose proteica adequada, o que nos chama atenção para uma intervenção que realmente atinja essas necessidades, essas metas, para que esses pacientes tenham uma melhora nesse período de recuperação. Outro ponto também discutido foi a importância de ter uma equipe pronta para acompanhar esse paciente no longo prazo, considerando que esses sintomas às vezes levam até 6 meses para desaparecerem. Foi apresentado também algumas pesquisas em relação à cirurgia bariátrica, algumas discussões em relação à abreviação de jejum nesses pacientes. Os pacientes bariátricos já têm um posicionamento, um guideline que foi publicado em 2019 que mostra a importância de abreviação de jejum com líquidos contendo carboidratos. Essa técnica já tem comprovação científica muito bem embasada de ser uma intervenção sem efeitos colaterais, sem efeitos negativos, apenas com desfechos positivos, como a melhora na resistência insulínica. E isso é muito importante para pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia de tão grande porte. Além disso, também foi discutido as indicações, na verdade, de cirurgia para esses pacientes. Hoje em dia a gente tem muito claro que IMC seria uma dessas indicações, um IMC muito elevado, e também a presença de comorbidades. Se discute hoje se a presença de um tecido adiposo muito volumoso não seria uma indicação para essa cirurgia bariátrica, considerando que esse tecido é um tecido de alto risco para doenças cardiometabólicas, além, claro, de termos outras situações de composição corporal, como, por exemplo, a obesidade sarcopênica, que expõe esses pacientes a possíveis complicações operatórias que são realmente muito maiores e que não são consideradas quando a gente olha, por exemplo, para IMC apenas, né? Então, essa discussão foi trazida também durante o congresso. Também sobre a saúde intestinal, houveram palestras interessantíssimas falando sobre saúde intestinal em diversas situações, dos estados mais críticos, como por exemplo pacientes hospitalizados em UTI, como situações de pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Nessas palestras, o que se destaca mais é a questão da função do butirato, como um dos sinalizadores importantíssimos, principalmente em relação à resposta inflamatória. Em todas as doenças nós vemos uma importância de ter uma resposta inflamatória adequada e o butirato parece ser um dos principais sinalizadores nessa resposta.
E o butirato, lembrando, é um ácido graxo de cadeia curta, que é produzido pelas fermentações, né, que acontecem pelas bactérias na microbiota intestinal e são provenientes, muitas vezes, das fibras prebióticas. Então, as fibras prebióticas fermentadas pelas bactérias presentes na microbiota são, então, possíveis meios de produção do ácido graxo de cadeia curta butirato. Muitas pesquisas também foram apresentadas, pesquisas muito interessantes mostrando o efeito dessa suplementação de fibras específicas e também sobre esses efeitos de butirato no intestino. E por fim, nós gostaríamos de compartilhar com vocês que a Prodite esteve presente na Aspen com um estudo de caso. Esse estudo de caso foi sobre uma paciente que apresentava um câncer de endométrio e que foi submetida a radioterapia e quimioterapia. Essa paciente, ela apresentou diversos efeitos colaterais, com náuseas, vômitos, diarreia, apresentou um estado nutricional extremamente depletado por conta do tratamento. E algumas estratégias nutricionais foram realizadas para que essa paciente pudesse recuperar o estado nutricional. No entanto, por conta da fragilidade em que essa paciente apresentava no momento, a única estratégia que apresentou um efeito para que ela realmente aumentasse o peso, aumentasse a capacidade de fazer as atividades diárias novamente, foi o uso de uma fórmula semi-elementar contendo o TCM, que foi a fórmula do Peptimax, que é uma fórmula contendo proteína 100% hidrolisada do soro do leite, 47% de TCM, completo em vitaminas e minerais e sem adição de sacarose. Então, a paciente recebeu essa suplementação, ela foi capaz de concluir todo o tratamento de radioterapia sem maiores intercorrências e com uma melhora muito importante da função intestinal, o que nos chamou muita atenção. Outro ponto também que foi bem importante nesse caso foi que a paciente foi capaz de seguir para braquioterapia sem demais intercorrências, sem outras intercorrências. Então, isso nos trouxe aí um caso muito prático, né, de muita vida real, do uso de uma suplementação específica na vida de um paciente. Bom, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco. Para continuar a receber as nossas atualizações, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as atualizações e também você pode nos acompanhar nas outras redes sociais, né, no nosso Instagram e também acompanhar novidades no nosso site. Muito obrigada pela sua presença e até mais!